Eu estou falando aqui com vocês nesta terça-feira, dia 28, são 3:30 da tarde em Porto Alegre. Céu cheio de nuvens, muito frio aqui em Porto Alegre, vento de renguear Cusco, como se diz aqui no estado. Dia terrível, né? Muito frio. Eu estou aqui no meu bunker aqui, mas mesmo aqui dentro, com o split ligado e tudo, a coisa só muito bem agasalhado, dá para sobreviver. Eu vou falar hoje com vocês a respeito do Roberto Jefferson, o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Lembram dele? Presidente nacional do PTB. Quando o pessoal fala no Roberto Jefferson, às vezes esquece que ele foi presidente nacional do PTB. Ele é presidente nacional do PTB há muito tempo. Aqui no Brasil, aliás, os presidentes de partido se eternizam nessas posições aí. Eu me lembro até de um episódio que dá para vocês um exemplo clássico de como é que certos políticos, como inclusive o Roberto Jefferson, né, que é o meu malvado favorito, como é que eles se eternizam na presidência dos partidos. Vou dar um exemplo para vocês da época do mensalão. Nós tínhamos um senador aqui no Rio Grande do Sul, um radialista muito famoso. Ele continua radialista, mas não é mais senador. O Zambiase, Sérgio Zambiase, radialista muito popular. E quando ocorreu o mensalão, vocês sabem que foi o Roberto Jefferson que acabou desencadeando aí a CPI do mensalão, e, enfim, tudo aquilo que resultou naquele memorável julgamento do Supremo Tribunal Federal aí, que acabou condenando quase que toda a cúpula do PT, menos o chefe da quadrilha, o Lula da Silva, que era o presidente da República. Estou falando aqui em 2005, mensalão. Pois quem lancetou esse tumor aí foi o Roberto Jefferson. Ele que fez uma denúncia pública a respeito da corrupção que estava ocorrendo em relação ao mensalão, né? Essa organização criminosa formada pelo PT, depois replicada na Lava Jato, e que resultou naquela ocasião lá não apenas da cassação do mandato do então chefe da Casa Civil do presidente Lula, o Zé Dirceu, como deputado federal, ele era, inclusive, Zé Dirceu. Foi condenado para a cadeia e cumpriu. Foi para a cadeia. Não apenas ele, mas, enfim, quase a liderança toda do PT foi parar na cadeia. Pois o Roberto Jefferson foi quem lancetou esse tumor e acabou atingido, claro, também, porque ele denunciou um esquema de corrupção do qual o seu próprio partido fazia parte. E ele era o presidente nacional do partido. Então, alguns setores do PTB, na ocasião, aí no mensalão, isso em 2005, acharam que o Roberto Jefferson devia renunciar à presidência nacional do partido. E um dos que colocaram essa questão foi o senador Sérgio Zambiase, aqui do Rio Grande do Sul. Colocou isso claramente numa reunião do partido com o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson, então, lá, ele é um frasista, né? É um orador também de mão cheia. E, diante desse apelo do Sérgio Zambiase, o Roberto Jefferson teria dito para ele, mas o Zambiase, se eu sair da presidência do partido, como é que eu vou te defender? É isso aí, senhores. É isso aí. Bom, mas enfim, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o Roberto Jefferson, o meu malvado favorito. Né? Lembrando para vocês, então, de novo, que ele foi o pivô do mensalão. Né? Foi ele quem fez a denúncia. Ele tinha avisado o presidente Lula de que havia corrupção ali no seu governo, que, liderados pelo Zé Dirceu, estavam sendo comprados parlamentares, aí, líderes partidários, né, para aprovar tudo que fosse de interesse do governo. Estava rolando dinheiro, roubando de montão, esse folheto mensalão. Isso ficou provado durante o julgamento realizado dentro do Supremo Tribunal Federal. O Roberto Jefferson, como foi atingido ali, ele acabou sendo condenado a 7 anos e 14 meses de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal. Cumpriu uma parte da pena ficava preso durante o dia e trabalhava de noite. Né?
aliás, trabalhava durante o dia e ficava preso durante a noite. Esse é o Roberto Jefferson. Ele já tinha sido antes, tinha ficado muito conhecido porque foi um dos líderes que ficou com o Collor até o final, até que o Collor foi caçado como corrupto. Enfim, mas mais recentemente, por que o Roberto Jefferson começou a aparecer do jeito que começou a aparecer? Ele começou a aparecer do jeito que começou a aparecer porque no dia 20 de abril agora, não sei se vocês estão lembrados, ele fez uma denúncia gravíssima, né? Ele estava conversando com o jornalista Oswaldo Eustáquio e por vídeo na internet, numa entrevista, né? E fez uma denúncia ali gravíssima, que era a de que estava em curso um golpe de Estado para derrubar o Bolsonaro. É bem isso aí. Quem é que estava liderando esse golpe de Estado, segundo a denúncia do Roberto Jefferson naquela noite? Foram milhares e milhões de visualizações da entrevista do Oswaldo Eustáquio com o Roberto Jefferson. Quem estava comandando o golpe, segundo o Roberto Jefferson, era o próprio Supremo Tribunal Federal. No caso, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em conluio com quem? Com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Claro, com o apoio aí dos principais líderes partidários, com o apoio da própria mídia corporativa, né? Enfim, de todo o eixo do mal. Eu já falei para vocês aqui várias vezes, né? Então, são o PT, os grandes partidos, o DEM, o MDB, o PSDB, parlamentares, a maioria formada dentro do Senado da Câmara, empreendedores, empresários, principalmente empreiteiros, patrimonialistas, acostumados a viver ali nas tetas do governo, mas a mídia corporativa, os sindicatos atrelados a esses partidos, as ONGs atreladas a ele, a esquerda toda e os políticos fisiológicos, isso tudo aí, o eixo do mal. Bom, ele fez essa denúncia aí, olha, deu nomes aos bois, deu datas, deu locais, deu tudo. E lancetou o golpe. Vocês se lembram, em abril, olha, fazem 3 meses, o presidente Bolsonaro estava sendo alvejado quase que diariamente. Era pau para tudo que era canto, era tiro por tudo que é lado. Depois que o Roberto Jefferson fez essa denúncia, as coisas passaram a ser tratadas de outra forma. Mas, bom, e o que aconteceu então? É claro, o que aconteceu é que essa gente foi para cima do Roberto Jefferson, do modo como eles podiam ir. Já havia em curso, dentro do Supremo Tribunal Federal, 2 inquéritos, um deles aberto a mando do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news, vocês estão lembrados, o inquérito continua em curso, continua atuando esse inquérito aí, no qual o coordenador, o relator, é o Alexandre de Moraes, né, que faz às vezes de delegado de polícia, faz às vezes de procurador ou promotor, como promotor ou procurador ele vai acabar fazendo a denúncia e juiz também ao mesmo tempo, porque é ele que foi julgado dentro do Supremo Tribunal Federal junto com os demais ministros. Enfim, é um inquérito absolutamente ilegal, inconstitucional, embora o Pleno do Supremo tenha homologado esse inquérito por ampla maioria, isso não quer dizer que ele não continue sendo uma aberração jurídica, né? Imoral, aético, intolerável, inaceitável dentro dos padrões de qualquer Estado democrático de direito. Esse é um dos inquéritos da fake news. O outro foi pedido pela Procuradoria-Geral da República, que é o inquérito chamado das ações antidemocráticas. Ambos são muito parecidos. Muito parecidos. E o relator aí, no caso, é o próprio Alexandre de Moraes também, que, diante de tanto poder entregue a ele, primeiro pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, e depois pela própria Procuradoria-Geral da República,
começou a meter o pé pelas mãos, né? Mandou prender o jornalista Eustáquio, Oswaldo Eustáquio, que foi o entrevistador, se lembra do que eu disse ainda há pouco do Roberto Jefferson? Mandou prender uma ativista bolsonarista, Sarah Winter, mandou prender outros bolsonaristas, mandou fazer por 2 vezes busca e apreensão na casa do jornalista Alan dos Santos, publisher do Terça-feira Livre, e também foram cumpridos mandatos de busca e apreensão em 17 outros alvos, inclusive parlamentares, deputados federais, inclusive na casa do Roberto Jefferson. Mandou ouvi-los pela Polícia Federal, constrangê-los, mandou quebrar o sigilo bancário, o sigilo fiscal, o sigilo de telemático de dezenas de pessoas, inclusive de parlamentares, do próprio Roberto Jefferson. Foi uma sucessão de tropelias. Claro, o Roberto, muita gente aí ficou calada, ou reagiu de modo civilizado, digamos assim, entre aspas, né? Mas o Roberto Jefferson não faz isso, não. Responder de modo civilizado faz parte do DNA do Roberto Jefferson. E nas últimas semanas, ele vem mais desancando o pau nos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, de uma maneira que jamais foi vista na história política do Brasil. É a primeira vez que 11 ministros do Supremo Tribunal Federal são humilhados publicamente, são desnudados publicamente. O Roberto Jefferson tem ido continuamente para a televisão, para as rádios, para os meios de comunicação, aqueles que abrem espaço para ele, e não são muitos, e tem mostrado, olha, os reis estão nus. Os 11 reis estão nus. Ele não trata os ministros do Supremo Tribunal Federal como reis, ele diz que são 11 urubus. E nas últimas semanas, inclusive, o Roberto Jefferson tem se aplicado em demonstrar o que ele sabe a respeito de cada ministro desse. Para começar, ele tem denunciado aquilo que todos nós já sabemos, que não há um único magistrado de carreira entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, a não ser 2 que vieram da Justiça do Trabalho, que, segundo ele, é uma justiça meia-boca. Mas magistrado de carreira, fora esses 2 da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, não tem ninguém. São 9 advogados. Só, mais nada. E, além disso, denuncia o Roberto Jefferson, quase todos, ele diz que são lobistas. Quase todos. Por quê? Porque ou eles têm uma mulher, ou uma filha, ou algum parente, ou algum interesse em algum escritório de advocacia que está, inclusive, litigando dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. A começar pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, cuja mulher é advogada e litiga quase que diariamente nas cortes superiores, né? A própria mulher Dias Toffoli. Aliás, a revista Cruzoé, o blog antagonista, já fez denúncias a respeito disso aí. Da maneira com que o Dias Toffoli e a mulher estão ficando milionários, aí exatamente por esse tipo de atividade, né? Aliás, há poucos dias também, o jornalista Diego Escostec fez denúncias terríveis a respeito do presidente do Supremo Tribunal Federal. É claro que aquilo que a Cruzoé denunciou e aquilo que o Diego Escostec denunciou também, a mídia corporativa não está nem aí, nem esquece, nem fala nisso aí, nem toca nisso aí. Mas é isso que o Roberto Jefferson está mostrando de cada um dos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. E ele adjetiva cada um deles. O Gilmar Mendes, segundo o Roberto Jefferson, é um sapão. O Fux é um beija-pé. O Fachin é uma Carmen Miranda.
O Barroso é um boca de veludo, né? E olha, o Roberto Jefferson chega ao ponto de dizer que dentre os 11 ministros tem 2 sodomitas. São acusações gravíssimas. E o que se pergunta sempre é o seguinte: mas como é que o Roberto Jefferson pode estar falando tanta coisa e ainda não foi preso ainda? O que está acontecendo? Ora, o que está acontecendo é mais do que evidente. Eu tenho experiência jornalística e política mais do que suficiente para saber que quando não há uma reação é porque quem está fazendo as denúncias tem muito mais a dizer, né? Enfim, senhores, de qualquer modo, o que resta saber é o seguinte: o que vai acontecer a partir de agora? Nós temos que aguardar um pouquinho agora pelo que vai ainda denunciar o Roberto Jefferson, que está sendo processado agora pelo Alexandre de Moraes. Processo, Alexandre de Moraes. Com os demais implicados nos 2 inquéritos que ele está tocando, ele não tem sido tão parcimonioso, tão civilizado. Mas com o Roberto Jefferson, vamos processar o Roberto Jefferson. Bom, o que vai acontecer agora? Olha, o mais importante é que, do ponto de vista político, nós estamos acompanhando acontecimentos aí que ocorrem mais ou menos do mesmo modo que já que o Estripador agia, por partes. E a última parte, mais recente, é exatamente o ajuizamento dessa ação direta de inconstitucionalidade protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro, por ele mesmo, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Porque mesmo sem citar um único nome de todos esses que eu já falei para vocês aqui agora, desses jornalistas, desses ativistas, desses empresários, Luciano Hang, por exemplo, da Havan, lá também está sendo perseguido, mesmo sem citar nenhum desses nomes, essa ação direta de inconstitucionalidade está provocando o Supremo Tribunal Federal para que ele se manifeste e diga de que modo ele pode interpretar os artigos do Código de Processo Penal que trata das medidas cautelares. Como essa medida cautelar aí de quebrar sigilos bancário, fiscal, telegráfico, de fazer buscas e apreensões, inclusive de parlamentares, né? Então, essa DIN trata de exigir que o Supremo Tribunal Federal interprete esses artigos do Código de Processo Penal que trata das medidas cautelares e, além disso, que interprete também dispositivos do Marco Civil da internet, que trata até sobre a questão do trabalho, porque esses jornalistas, o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos e outros, próprio Jefferson, muitos deles estão proibidos, inclusive, de exercer as suas atividades como jornalistas, já que ele proibiu que eles continuassem utilizando as ferramentas do Facebook e do Twitter para ali colocar os seus conteúdos jornalísticos, né? Então, o presidente pede exatamente que o Supremo Tribunal Federal interprete esses dispositivos que tratam a manifestação do pensamento, da manifestação da livre expressão, do exercício profissional e do mandato parlamentar, né? Já foi escolhido ontem como relator dessa ADIM o ministro Edson Fachin, né? E caberá exatamente ao Supremo Tribunal Federal responder a essas questões colocadas. O presidente não cita ninguém, de modo que uma interpretação favorável ao que ele está colocando vai beneficiar todos os brasileiros, seja de direita, de esquerda, sejam essas pessoas que estão sendo atingidas agora ou não, né? Se o Supremo interpretar como deve interpretar, né? Mas ele pode fugir dessa discussão. O Fachin não tem prazo para responder a isso aí. De qualquer maneira, essa é mais uma parte de ação que está acontecendo em relação a isso tudo aí. Tem gente que, daqui a pouco, no desdobramento disso, vai exigir que se vá um pouco mais além aí, até, quem sabe, invocando o artigo 142 da Constituição, para que se remova esse entulho da velha política que continua enquistado lá dentro do Supremo Tribunal Federal.
É isso aí, senhores.